com esse elevado propósito e em nossas vidas diárias. Tentamos praticá-los, sentimos que podemos contar verdadeiramente com nossa ordem em nossas vidas e, em particular, com a calorosa ajuda de todos os homens e mulheres de bem. Irmão primeiro diácono instalador, compareça ao altar. Nossos antepassados bem sabiam que a liberdade religiosa, representada pela Bíblia Sagrada, que a liberdade civil, representada pela bandeira de nosso país, que a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares, deveriam sempre caminhar lado a lado para serem efetivas. Em volta desses baluartes, a ordem Demolei coloca 7 velas, simbolizando as 7 virtudes cardeais no Demolei: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Uma luz dessas velas ilumina essa sala capitular, que possa sua luz brilhar diante dos homens, a fim de que ele possa... Irmão primeiro diácono instalador, abra a Bíblia Sagrada no altar. Abrimos a Bíblia Sagrada, o alicerce de nossa fé em dias eternos, sobre o altar, como um símbolo da liberdade religiosa, que é um direito inalienável de todas as pessoas. Sobre este altar não está emblema de um credo ou um depósito de qualquer sistema de teologia, mas a palavra de Deus, vivo e verdadeiro, cuja paternidade universal ensina a inevitável lição de fraternidade de todos os seus filhos, em a oportunidade de adorar Deus de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Nossa liberdade seria falsa e, por isso, como alicerce de todas as liberdades, nós colocamos a palavra de Deus sobre nosso altar e eu solenemente recomendo aos membros deste capítulo que sempre caminhem em direção à luz dos ensinamentos e nunca se mantenham longe de suas páginas abertas. Irmão primeiro diácono instalador, apresente a bandeira de nosso país no altar. Cantemos o hino nacional. Formoso é um risonho
Brasil, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, sol restaure. Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado. E de governo de louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quente agora a própria morte, terra adorada. Em tantas vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Apresentamos a bandeira no altar como símbolo da liberdade civil, sem a qual não poderia haver liberdade religiosa. É oportuno que esta bandeira seja entregue à guarda desses jovens rapazes, que logo se tornarão cidadãos e que por sua honra deverão defender esta bandeira, ou nos campos de batalha, ou na perpétua luta de bons cidadãos contra o mal. Em todas as crises da história dessa nação, nós convocamos nossos jovens e, graças a Deus, eles nunca deixaram de responder. O verde, o amarelo, o azul e o branco em nossa bandeira representam as riquezas e a grandiosidade de nossa pátria que devemos aos nossos antepassados que lutaram para que pudéssemos desfrutar de liberdade. Nós, por isso, apresentamos em nosso altar como uma sentinela a nos guardar enquanto a veneramos. E eu solenemente recomendo membros deste capítulo que nunca deixem de protegê-lo e que fora das paredes deste capítulo vivam de maneira digna desta sagrada bandeira. Do meu posto no leste, emblema da manhã da vida, colocamos os livros escolares no altar como um símbolo da liberdade intelectual, sem a qual não poderíamos ter liberdade civil nem religiosa. Eles são especialmente o símbolo do grande sistema de escolas públicas de nosso país, a fundação daquele esclarecimento universal que é a glória coroada de nossas instituições, o apoio devotado a nossas escolas públicas é um ensinamento cardeal da Ordem de Muley. O Fomos fervorosamente a um mesmo prédio comportar uma escola, uma igreja e uma sede do governo civil, liberdade civil, religiosa e intelectual. São três fontes da grandeza do nosso país, mas elas devem permanecer a sós, sob diferentes fundações e debaixo de tetos separados. Estes livros representando aqueles que são levados para as escolas públicas por bilhões de meninas e guias de nossa fé, ou a bandeira que protege a igreja, a escola e o poder civil. Nós, por isso, colocamos estes livros sobre o altar e eu solenemente recomendo aos membros deste capítulo sempre lutarem pela proteção, permanência e existência livre das escolas públicas e cidadela de nossa segurança e fonte única de verdadeira liberdade em um governo do povo, pelo povo e para o povo. Como nenhum grande empreendimento deve começar sem pedir a bênção do onipotente Deus, unamo-nos em oração.
Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, nós vos agradecemos pelas muitas oportunidades que tivemos para mostrar os múltiplos dons de vossa graça. Nós vos agradecemos pelo privilégio de trabalhar e pelo conhecimento do vosso eterno amor. Pedimos vossa bênção especial sobre esses oficiais que assumem a responsabilidade de liderança neste capítulo. Dá-lhes vossa orientação contínua e cuidado protetor. Dá-lhes a vontade de compreender a coragem para fazer tudo aquilo que é justo e a força para colocar em prática os vossos ensinamentos. Amém. Eu agora declaro este capítulo aberto com a finalidade de instalação. Irmão primeiro diácono instalador. Leia o nome dos oficiais que foram eleitos ou nomeados para servir a este capítulo no mandato subsequente. Eleito mestre conselheiro deste capítulo, Lucas Albuquerque. Eleito primeiro conselheiro deste capítulo, Luiz Felipe Tomás. Eleito segundo conselheiro deste capítulo, Herbert Paulo. Irmãos do capítulo, vocês estão diante daqueles que foram eleitos ou nomeados para servir no mandato subsequente. Vocês prometem fiel cooperação com todos os esforços para o crescimento dos interesses de nossa ordem? Eu prometo. Vocês prometem deixar de lado todos os pequenos ciúmes e ambições e trabalhar leal e assiduamente com eles no cumprimento do dever ou da parte do trabalho que lhe for designada? Eu prometo. Irmãos conselheiros, vocês puderam ouvir seus irmãos a garantia das promessas de leal apoio dentro e fora do capítulo. Vocês, por sua vez, prometem trabalhar zelosamente com eles para levá-los em direção aos propósitos que a todos anima? Eu prometo. Vocês prometem deixar de lado todas as pequenas distinções de posições oficiais e trabalhar com ainda mais seriedade para demonstrar seu apreço pela honra que lhes foi concedida? Eu prometo. Irmãos conselheiros e irmãos deste capítulo, em nome de nossa ordem, eu aceito suas promessas de cooperação como um feliz presságio de sucesso que esse zelo e harmonia mútuos asseguram. O trabalho comum não pode ser suportado por oficiais ou membros separadamente. Os mais eficientes oficiais que pudessem ser escolhidos seriam ineficazes sem a leal ajuda dos irmãos e os membros mais entusiastas. Seriam fracos sem a liderança inteligente e consagrada. Sem essa cooperação fiel e eficiente, vocês não podem esperar por sucesso, nem o mereceriam. Irmão primeiro diácono instalador, apresente o segundo conselheiro para instalação. Oficial instalador. Eu tenho o prazer de apresentar o irmão Herbert Paulo, que foi eleito segundo conselheiro para o mandato subsequente.
Irmão Herbert Paulo, o cargo de segundo conselheiro é um posto de dignidade e honra. Os membros deste capítulo expressaram sua confiança em você quando o elegeram para este cargo. Você deverá cooperar zelosamente com todos os dois conselheiros, conforme prescrito por nosso ritual. Sua habilidade e eficiência demonstrarão o melhor de seu zelo e interesse neste capítulo. Seu posto é no sul, símbolo do sol meridiano e do meio-dia da vida. Irmão primeiro diácono instalador, conduza o segundo conselheiro para o seu posto no sul e depois apresenta o primeiro conselheiro para a instalação. Oficial instalador. Eu tenho o prazer de apresentar o irmão Luiz Felipe Tomás, que foi eleito primeiro conselheiro para o mandato subsequente. Irmão Luiz Felipe Lima Tomás, você foi eleito por seus irmãos para o segundo mais alto cargo do capítulo e será o seu dever presidir na ausência do mestre conselheiro, se necessário. Entretanto, você deverá estar qualificado não somente para o seu posto em particular, mas também para o seu superior imediato. Seu posto é no oeste. É simbólico do sol poente, o emblema da noite que anuncia o dia eterno. Irmão primeiro diácono instalador, conduz o primeiro conselheiro para o seu posto no oeste e depois apresenta o mestre conselheiro para a instalação. Oficial instalador. Eu tenho o prazer de apresentar o irmão Lucas Albuquerque, que foi eleito mestre conselheiro para o mandato subsequente. Irmão Lucas Gabriel Tomás Albuquerque, você foi eleito para o honroso cargo de mestre conselheiro deste capítulo. Não preciso lembrá-lo, como seu título já sugere, que você será o líder do grupo, não deverá ser arrogante ou arbitrário. Em vez disso, deverá conduzir aqueles que te seguem com alegria, pois você provou sua vontade em ouvir conselhos, assim como dá-los. É seu dever presidir todas as reuniões e realizar todos os deveres que naturalmente pertencem ao seu cargo, ou que lhe possam caber de tempos em tempos, antes de assumir este cargo. Porém, devemos ouvir de você uma declaração pública. Está pronto para fazer essa declaração? Sim, eu estou. Ajoelhe-se sobre ambos os joelhos. E coloque ambas as mãos sobre a Bíblia Sagrada. Você promete seguir os passos de Jacques de Molay e o seu dever assim exigirem? Eu prometo. Você promete por sua honra como um de Molay, que exigirá de cada membro uma vida pura
com elevado respeito por seus pais e consideração com o sexo feminino? Eu prometo. Você promete será justo quando estiver decidindo entre dois irmãos? Eu prometo. Você promete que obedecerá às leis de sua cidade, estado e país e que sempre merecerá a reputação de um bom cidadão? Eu prometo. Você promete que se esforçará para ajudar os membros deste capítulo ou na melhor realização dos seus deveres para com nosso amado país? Eu prometo. Você promete ajudar os aflitos e fadigados e nunca permitir que o irmão passe necessidade? Eu prometo. Você promete que obedecerá em todas as ocasiões as regras e regulamentos do Supremo Conselho de Demolei Brasil? Eu prometo. Você promete que nunca permitirá que a reunião termine sem uma palavra de prece para sua mãe, seu pai e o bem-estar do seu país? Eu prometo. Você promete que cuidará para que todos os graus desta ordem sejam conferidos pelo menos uma vez durante seu mandato? Eu prometo. Você promete que fará o melhor possível para observar o cumprimento de todos os dias obrigatórios que ocorram durante seu mandato? Eu prometo. Você declara, neste momento, que defenderá o sistema de escolas públicas e que se assegurará que ele seja um baluarte de nossa cidadania? Eu declaro. Então levante-se. Cele sua promessa beijando a Bíblia Sagrada. Irmão, primeiro diácono instalador, conduza o mestre conselheiro ao seu posto. Irmão mestre conselheiro, diante de você e à sua volta estão seus irmãos. Irmãos e amigos, diante de vocês está o mestre conselheiro. Em nome e sob a autoridade do Supremo Conselho de Demolei Brasil e sob a direção do oficial instalador, eu declaro os oficiais do capítulo Príncipe das Virtudes, número 550 da Ordem Demolei, devida e regularmente instalados. Irmão mestre conselheiro,
Eu agora apresento-lhe o malhete da autoridade e imponho-lhe o dever de empunhá-lo com dignidade, imparcialidade e cortesia, nunca esquecendo que, apesar de estar temporariamente no comando de seus irmãos, você emergiu brevemente das fileiras e as fileiras em breve retornará. Repasso o malhete para o mestre conselheiro instalador para o término da reunião. Eu passo o colar agora.